Romanos 5, verso 12. Podem permanecer assentados, pois eu só vou ler este versículo. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Hoje à noite quero pregar sobre a morte. É a religião de todos. A morte é a religião de todos nós. Querido Deus eterno Pai, este assunto é muito importante. Precisa tocar no nosso coração. Portanto, ó Deus, me ajude para entregar a sua palavra neste momento. Dá-nos ouvidos também para ouvi-la. Tire de nós, ó Pai, toda e qualquer distração e abençoe que possamos ouvir, aceitar, receber a palavra bendita de Deus. Nós estamos aqui para ouvir a sua voz. Fale conosco, ó Deus, através deste momento tão especial do culto, pois chegamos na hora da pregação da palavra de Deus. Venha nos transformar através desta pregação, salvar almas e edificar vidas. Precisamos muito do Senhor. Eu preciso. Me ajude. No nome de Jesus. Amém. O que cada religião ensina ou fala sobre a morte? Para não dar nome aos bois, eu vou chamar cada religião por uma letra do alfabeto. A religião A ensina que após a morte, o ser humano vai para um lugar chamado de purgatório. De lá será decidido se este ser humano vai para o céu ou para o inferno. Já a religião B ensina que os seus mártires irão para o paraíso, onde serão recebidos por 70 virgens. Eu sei que você está pensando que absurdo, mas esta é a religião que mais cresce no mundo atualmente. A religião que diz que os seus mártires serão recebidos no paraíso, onde lhes aguardam 70 virgens. A religião C ensina que após a morte, o ser humano será transformado em um bom ou mau espírito, dependendo de como ele viveu aqui na terra, e eventualmente esse espírito será reencarnado para voltar à vida, até alcançar a perfeição. Outras religiões ensinam que após a morte, o ser humano simplesmente fica dormindo até o dia da sua ressurreição. Os salvos serão ressurretos, mas os perdidos serão aniquilados para todo sempre. O ateísmo, que também é uma religião, ensina que a morte é como uma folha seca que cai da árvore. Ela simplesmente deixou de existir. Mas o que a Bíblia, a palavra de Deus, realmente ensina sobre a morte? Daniel 12, verso 3, diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Veja então que não há lugar para o purgatório neste versículo. Não há lugar para o paraíso, onde há 70 virgens esperando por seus mártires. Não há lugar para bons e maus espíritos, que serão reencarnados um dia. Não há lugar nem sequer para o aniquilamento da alma. O lugar que Daniel acaba de explicar para nós é a vida eterna ou a vergonha e o desprezo eterno. A palavra de Deus ensina então que a morte é simplesmente o fim da vida física, mas é o início da vida eterna, ou no céu ou em um lugar chamado inferno. O interessante, meus irmãos, é que nenhuma religião, nem a ciência, nem o ateísmo podem negar a realidade da morte. A morte é um fato inegável, mas eles negam a razão da morte, porque ela existe. Eles negam a direção da morte, para onde ela vai nos levar. E eles negam
principalmente a destruição da morte. Meus amados irmãos, um dia a morte será aniquilada. Amém, irmãos? Um dia a morte vai deixar de existir. Mas no final das contas, todos eles morrem de medo da morte. Não existe um ser humano que não tenha medo da morte. Um dos melhores jornalistas do nosso país, Ricardo Boechat, quantos se lembram dele? Um dos melhores âncoras do jornalismo brasileiro, Ricardo Boechat, era ateu e era um ateu convicto, mas ele, como jornalista, respeitava a liberdade de expressão de todos, defendia o direito de crença de todos os brasileiros. Ele mesmo tinha muitos amigos que eram cristãos. Todavia, Boechat gostava de zombar da Bíblia, gostava de zombar de Deus, gostava de zombar principalmente da doutrina sobre o inferno e sobre o arrebatamento da igreja. Mas sabe como ele, Ricardo Boechat, veio a morrer? Pedindo socorro, no meio dos destroços de um helicóptero, prestes a explodir numa rodovia da Grande São Paulo. Ele clamava por ajuda no meio das ferragens, mas ninguém podia ajudá-lo, pois o helicóptero estava para explodir, ninguém podia se aproximar para ajudá-lo, e ele acabou morrendo carbonizado. Portanto, não adianta se contrapor às leis da natureza que Deus criou. Nesta noite, católicos, evangélicos, espíritas, muçulmanos ou ateus, a morte é a religião de todos. Todos nós praticamos esta religião, e depois dela, você e eu jamais poderemos mudar de ideia. Agora ainda podemos mudar de ideia, mas após a morte não haverá mais mudança de posição. Então, o que a palavra de Deus ensina sobre a morte, para nós que ainda estamos vivos? Em primeiro lugar, a morte é universal, ninguém escapa. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O apóstolo Paulo está citando o texto de Gênesis 3, que havia sido escrito 4.000 anos antes. Ele citou Gênesis 3, algo que havia ocorrido há milênios, mas que explicava a razão da violência, das doenças e da morte que havia na face da terra. As pessoas perguntam hoje em dia, se Deus é amor, por que Ele permite tanto sofrimento, injustiça neste mundo? Meus irmãos, quem disse que Ele permite? Ele não permite. Nós, seres humanos, é quem permitimos, através das nossas escolhas, das nossas ações e dos nossos pecados. Não podemos negar a história do Jardim do Éden, a queda de Adão e Eva, sem negar todas essas calamidades que o mundo já passou, está passando e ainda há de passar. Para Paulo, Adão não foi só o primeiro homem, a primeira criatura humana, mas o primeiro pecador. O nome Adão quer dizer humanidade. Portanto, Paulo acreditava no criacionismo, amém, irmãos? E não na falsa teoria da evolução. Ele acreditava na criação de Deus, 6 dias de criação, e na criação do homem. Mas por que a morte é universal? Porque o pecado é integral, o pecado é total. Eu posso dizer que nesta noite eu estou no meio de pecadores, e eu também sou um deles. Assim também a morte passou a todos, os homens, por isso que todos pecaram. Então Paulo reconheceu, e nós reconhecemos hoje à noite também, que tanto o pecado quanto a morte entraram no mundo através de Adão e não através de Eva.
Eva foi enganada, ela foi passada para trás, ela foi ludibriada. Mas Adão, irmãos, ele desobedeceu voluntariamente. Ele escolheu desobedecer, ele sabia o que estava fazendo. Por isso, o pecado e a morte não entraram no mundo através da mulher, mas entraram através do homem. Paulo deixou isso claro em 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então agora entendemos porque sofremos, adoecemos e morremos. Pior ainda, porque temos que assistir o sofrimento dos nossos entes queridos. Minha avó era católica praticante, ela era devota a Maria, mas não somente a Maria, ela também era devota ao Papa de sua época. No quarto dela havia um pôster muito grande do Papa, a quem ela considerava um homem perfeito. Naqueles dias, naquela época, a doutrina da impecabilidade papal era algo muito sério para os católicos. Hoje nem tanto, mas naqueles dias, muitos católicos acreditavam que era impossível que o Papa pecasse. Mas naqueles dias, como o Papa estava muito doente e prestes a morrer, minha avó então entendeu o ensinamento de Romanos 5,12, e ela concluiu que o Papa também deveria então ser um pecador, pois a Bíblia diz, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então se o Papa estava morrendo, logo então ele deveria ser um pecador. E assim ela foi convencida. Agora, há muitas perguntas filosóficas sobre a natureza do pecado, que eu e você herdamos de Adão. Uma delas, por que eu tenho que carregar a natureza pecaminosa que veio de outro homem? Que culpa eu tenho disso? E por que as criancinhas que são puras e inocentes também morrem? E a resposta mais simples, não é a única, mas a mais simples, seria esta: se Adão, que era perfeito e que viveu no ambiente perfeito, caiu em transgressão, eu e você também teríamos feito a mesma decisão que ele, através da instituição do livre-arbítrio que Deus lhe havia concedido. Se Deus também tivesse colocado qualquer um de nós naquele ambiente perfeito, naquele ambiente celestial, e tivesse nos dado também a capacidade do livre-arbítrio, a escolha pessoal, nós também teríamos escolhido o que Adão escolheu. Agora, de uma vez por todas, o que nós temos que estabelecer aqui nesta noite, dentro da Bíblia, é que crianças inocentes, que não tiveram tempo de escolher entre o bem e o mal, jamais irão para o inferno. Como sabemos disso? Vou lhe dar 4 provas, e eu poderia lhe dar muito mais, mas a primeira prova de todas é que Jesus Cristo, no Novo Testamento, garantiu que o reino dos céus já pertence às crianças. Amém, irmãos? Ele não disse algumas, mas ele disse pertence às crianças. Segunda prova, Paulo garantiu que as crianças, filhas de crentes, são santificadas pelos seus pais. E o rei Davi tinha certeza que ele iria se encontrar com o seu bebê recém-nascido no céu, mas que o seu bebê jamais voltaria para ele. E por último, Deus garantiu, irmãos, que ele seria justo para com todos os seres humanos, para com todas as suas criaturas neste mundo. Portanto, a morte é universal, porque o pecado é total, o pecado é integral. Mas ela é universal também, porque o pecado é imparcial. O pecado não é nem um pouco político, não é nem um pouco partidário, não perdoa ninguém. Veja o verso 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo,
mas o pecado não é imputado não havendo lei. Paulo deixou bem claro que nós somos pecadores em Adão, e não porque quebramos algum tipo de lei de Deus ou dos homens, a lei que só veio a existir depois de muitos e muitos anos que a humanidade já estava habitando a terra. Ou seja, irmãos, a lei de Moisés chegou tarde demais para impedir o nosso pecado e principalmente para nos salvar do pecado. A lei chegou tarde demais. Por mais importante que a lei seja, ela não pode nos salvar. Ela não pode nos dar esperança. A morte já reinava no mundo antes da lei de Moisés, provando então que os homens não são pecadores só porque quebraram alguma lei dos homens ou de Deus, mas porque nasceram assim, com a natureza adâmica. E é por essa razão que índios nativos que nunca tiveram contato com a civilização também estão morrendo em seus pecados, mesmo sem nunca terem conhecido a Bíblia, nunca ouviram a palavra de Deus. Mas Paulo nos deu uma grande esperança. Assim como o ato de Adão afetou a raça humana inteira, ele diz agora que o ato de Jesus Cristo poderia afetar todos os homens. Veja o verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. E ontem à noite eu perguntei para os jovens, falando deste texto: quem tem mais poder, a minha foto ou a minha realidade? Uma impressão digital que alguém tirou de mim, num outro momento, ou a minha própria pessoa, no presente? Então, Paulo está dizendo que Adão foi uma foto, mas Jesus é a realidade, amém, irmãos? Portanto, Jesus é mais poderoso que Adão. Paulo disse, daquele que havia de vir, falando de Jesus. Então, nesta noite, o que a palavra de Deus ensina sobre a morte? A morte é universal. Em segundo lugar, a Bíblia ensina que a morte é unilateral. Verso 15, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aqui Paulo deixa bem claro que a graça de Jesus é maior que a ofensa de Adão. Amém, irmãos? Isso ficou claro. O ser humano foi condenado pelo ato de um único homem. Porém, o ser humano também pode ser salvo pelo ato de um único homem, Jesus. Adão trouxe a morte, Jesus trouxe a vida. Veja o que ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quantos concordam? Nós não estamos pregando religião, mas nós estamos pregando salvação nesta noite. Não estamos pregando igreja, mas nós estamos pregando Jesus Cristo. E quem crê em Jesus Cristo viverá. Se você realmente segue a ciência, então siga isso. Qual é o percentual de morte no reino de Adão? 100%. Correto, irmãos? 100%. Então, quando um bebezinho nasce, a pergunta que fazemos não é se ele vai viver ou morrer, mas quando ele irá morrer. Com certeza, este mundo não é a terra dos vivos, mas este mundo é a terra dos que estão morrendo. Nesta noite, todos nós estamos no processo da morte. Nós estamos morrendo um pouquinho a cada dia que passa. Mas veja o que Paulo diz no verso 15. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça,
que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Irmãos, a taxa de salvação no reino de Cristo não é 100%, é 200%. Você pode ter certeza disso. Enquanto a morte não faz acepção de pessoas, a vida de Jesus Cristo faz. Como assim? É necessário nascer de novo para ser salvo. No primeiro nascimento, nós nascemos em Adão, não pedimos. Mas no segundo nascimento, nós nascemos em Cristo. E aí precisamos pedir. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então nós nascemos em Adão sem pedir, mas para nascer em Cristo, precisamos pedir. Essa é a diferença. Jesus e Adão, eles são conhecidos na teologia como os representantes da raça humana. Este conceito, na teologia, é chamado de teologia federal. Por que federal? Assim como nós escolhemos nossos representantes políticos, escolhemos também nossos representantes espirituais. Mas alguém diria: eu não escolhi Adão. Escolheu sim. Sabe quando? A partir do primeiro pecado que você praticou, você escolheu seguir os passos de Adão, mesmo não sabendo disso. A boa notícia é que agora você pode escolher o Senhor Jesus Cristo. A ofensa de Adão e a graça de Jesus não são idênticas. A ofensa foi repassada de Adão para todos nós, mas a graça foi oferecida de Jesus Cristo para todos nós. E a graça só será sua se você a receber. Como? Através da fé e do arrependimento de pecados. Amém, irmãos? Através da fé e do arrependimento. No passado, os bancos usavam o cheque administrativo. Este cheque, para quem não sabe, não podia ser sustado e muito menos cancelado, uma vez que fosse emitido. Mas o recebedor tinha que sacá-lo na agência. Caso contrário, de nada valia aquele pedaço de papel. Certo filho enviava uma pensão mensal para sua mãe doente, velhinha, que vivia numa outra cidade, num outro estado. E ele mandava o dinheiro para a mãe usando cheque administrativo. Mas aquela velhinha, que era muito humilde, não sabia que se tratava de um cheque administrativo, um cheque especial. Então ela pensava que o filho estivesse apenas lhe enviando cartões postais, todos os meses. E ela carinhosamente guardava aqueles cartões postais dentro de uma gaveta. Ao invés de sacá-los, ela os guardava. Então de nada valia. E assim também a humanidade, hoje à noite, neste Natal, precisa saber que a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é um cheque administrativo celestial. Amém, irmãos? 100% de segurança, mas que precisa ser sacado através da fé e do arrependimento. Então o ser humano precisa aceitar a Cristo antes que seja tarde demais, pois a morte é universal e ela é unilateral, nenhum de nós irá escapar. E agora, em terceiro e último lugar, a morte é um ultimato. Verso 19: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Em outras palavras, nós sabemos que vamos morrer. Nós sabemos que a morte não faz acepção de pessoas. A pergunta então é esta: iremos morrer em Adão ou iremos morrer em Cristo? Qual é a diferença? Em Adão, morremos em pecado. Muitos foram feitos
Em Adão, vamos morrer em pecado. Pode passar isso. Em Adão, morremos em pecado. Paulo, que era o maior religioso de sua época, ele fez questão de ensinar que nenhuma religião seria capaz de mudar a nossa situação de pecadores culpados perante Deus. Para isso, então, ele usou a lei de Moisés, que não serviu nem para salvar e muito menos impedir o pecado. Para que serviu a lei então? Para que serve a religião então, gente? Para mostrar o quão pecadores nós somos. A lei é chamada de espelho. E o espelho serve, no nosso caso, não para mostrar a nossa beleza, mas para mostrar a nossa feiura e a sujeira que há em nossas vidas. Por isso muitas pessoas não gostam de ler a Bíblia, porque elas não gostam de descobrir a si mesmas. Elas não gostam de ler a respeito de si mesmas, de seus pecados, de suas fraquezas. Há pessoas que não suportam saber de seus próprios problemas. Aí elas dizem: a Bíblia é abstrata, a Bíblia é inconsistente. Não, você que é abstrato, sua vida que é abstrata, você que é inconsistente. Você, meu irmão, e você, meu amigo, não tem culpa de ter nascido em Adão, mas será culpado se morrer em Adão. Quantos entenderam isso? Você não tem culpa que nasceu em Adão, mas será culpado se morrer em Adão. Veja o que Paulo disse no verso 21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Eu sei, você e eu não temos culpa, nascemos em Adão, mas hoje eu e você podemos decidir, nós vamos morrer em Jesus Cristo. A Ele vamos dedicar nossa fé e arrependimento de pecados. Por que precisamos escolher Jesus, meus irmãos? Porque em Jesus morremos sem pecado. Muitos serão feitos justos, perfeitos, imaculados. Assim como fomos condenados por um homem, só seremos salvos por outro homem de mesma espécie, o segundo Adão, a saber, Jesus Cristo. Mas por quê? Esta é uma pergunta honesta, esta é uma pergunta justa, e Deus a responde. Veja por quê no verso 23 do capítulo 3. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos nós pecamos, separados estamos de Deus, só podemos ser salvos por Jesus Cristo. Na última hora da vida, não é que Jesus salvou um dos ladrões que estava crucificado ao seu lado? Só que esse ladrão era ladrão, ele era culpado não só de roubo, mas também de homicídio. Jesus o salvou por 3 razões. Primeira, o ladrão era pecador por causa do seu primeiro pai, Adão. Mas o segundo Adão estava ali do lado dele, amém, irmãos? O segundo Adão estava ali pagando por todos os pecados dele. E então o ladrão rejeitou o primeiro pai, rejeitou o primeiro Adão e aceitou o segundo Adão, que era Jesus Cristo. E já se passaram mais de 2000 anos e agora aquele ladrão está com Jesus Cristo no céu, amém, irmãos? Aí Jesus, no decorrer do Novo Testamento, disse para uma mulher apanhada em adultério: nem eu também te condeno. Disse para este ladrão moribundo: hoje estarás comigo no paraíso. Disse para o estelionatário: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Disse para o assassino: este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. E nesta noite ele pode dizer algo parecido para você também. Não importa qual tenha sido o seu passado e qual esteja sendo o seu presente, mas Jesus está dizendo:
o segundo Adão está dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está lhe convidando para ser salvo da condenação do pecado. Agora, o que todos os pecadores têm em comum, esses que aceitaram a Cristo, o que todos eles tinham em comum? Eles morreram sem pecado. Espere aí, ela era uma mulher adúltera, ele era um ladrão, homicida, ele era um estelionatário, ele era um assassino. Sim, mas morreram sem qualquer um desses pecados, porque morreram em Cristo. Mas se tivessem morrido em Adão, teriam levado todos os seus pecados, e eles teriam morrido no judaísmo, teriam morrido no romanismo, e teriam carregado o pecado com eles. Mas morreram em Cristo, e foram perdoados de todos os seus pecados. Nesta noite, a morte é a religião de todos. Não importa qual religião, denominação alguém esteja seguindo nesta noite, e nem sequer se a pessoa é ateia. A morte virá para todos. Ela virá para um tanto quanto para o outro. E aí, se você morrer em Adão, você terá que pagar por seus próprios pecados durante toda a eternidade, separado de Deus. Mas se você morrer em Cristo, lembre-se então que Cristo já pagou por todos os seus pecados na cruz do Calvário. Mas a morte vem, e ela vem a galope. E o que acontece depois? Hebreus 9:27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, não duas nem três, mas uma vez, vindo depois disso o juízo. Então a morte é a religião de todos. Ela é democrática. Ela trata todos os seres humanos e animais do mesmo jeito. A diferença é para onde você vai após a sua morte. Se você tem certeza absoluta que vai para o céu, glória a Deus. Mas você precisa ajudar que outros também tenham essa certeza. Amém, irmãos? Não basta você apenas ter esta certeza, mas viver para que outros tenham esta certeza também. Pense nisso. A morte é a religião de todos nós. Daqui a 40, 50 anos, se este lugar ainda existir, a maioria de nós não estará mais aqui. Será outra igreja, outra congregação, e os nossos corpos dissolvidos estarão enterrados em algum lugar. Mas a nossa alma, em Cristo, estará no céu.